Seja bem-vindo ao mundo marcial, o seu dojo virtual onde a tradição encontra a verdade do combate. Hoje, vamos viajar ao coração do Japão feudal, onde monges, samurais e guerreiros errantes desenvolveram as mais antigas e letais formas de Jujutsu, ou como muitos conhecem no ocidente Jiu-Jitsu. Mas não se engane, o que você vai conhecer aqui não é esporte. São técnicas criadas para vencer na guerra, dominar no caos e sobreviver em combates de vida ou morte. São 11 estilos lendários. Cada um com sua filosofia, seus segredos e suas armas ocultas. Você vai entender de onde tudo começou, e por que essas escolas ainda são estudadas com reverência no Japão e no mundo. Então prepare-se, porque o que vem agora é a verdadeira história dos Koryu, os estilos antigos que formaram a espinha dorsal das artes marciais japonesas. Respire fundo, mantenha a guarda alta, e venha comigo nessa jornada pelo tempo. Takenouchi Ryu. A história começa em 1532, quando o samurai Takenouchi Zamori se isolou em um templo sagrado para meditar. Após dias em jejum, ele teria recebido ensinamentos de um velho eremita que mudou sua visão sobre combate. Dali nasceu o Takenouchi Ryu, o primeiro estilo formal de Jujutsu do Japão. Um sistema completo e brutal, com técnicas desarmadas, armas, imobilizações, uso de cordas e até ressuscitação. Técnicas como Kumiuchi, grappling com armadura, torções de braço, Kansetsuasa e o uso do bastão curto, Hanbou, faziam parte de seu repertório. Foi essa escola que lançou as raízes profundas que dariam origem à maioria dos estilos clássicos que conhecemos hoje. Araki Ryu. Entre os discípulos influenciados pelo Takenouchi Ryu, um guerreiro se destacou, Araki Mujinsai. Ele levou os ensinamentos às trincheiras do combate real e fundou o Araki Ryu, uma escola moldada para o campo de batalha. Suas técnicas incluem correntes, foices, bastões e lutas corpo a corpo com armadura leve. Golpes como o uso da Kusarigama, foice com corrente, e o Nagi-Uasa, em armadura, projeções adaptadas, mostram a natureza brutal e direta desse estilo. Aqui, não havia espaço para floreios, apenas golpes diretos, controle do inimigo e a busca pela sobrevivência em meio à guerra. Tatsumi Ryu. Enquanto Araki lutava no campo, outra escola crescia discretamente entre os samurais do clã Sakura, o Tatsumi Ryu. Com técnicas mantidas em segredo por gerações, essa escola era restrita, seletiva e respeitada. No fim do período Edo, Hemi Sosuke, um herdeiro da tradição, introduziu o estilo na formação da Polícia Metropolitana de Tóquio. Técnicas de neutralização com espada curta e controle rápido com torções de punho eram elementos usados para incapacitar o oponente sem matá-lo. Assim, o Jujutsu ancestral passou a ser usado nas ruas da nova capital imperial. Hontai Yoshin Ryu. Século XVII. Surge Takagi Oriemon Shigetoshi, um samurai versado nas tradições do Takenouchi Ryu. Ao reunir diferentes influências, ele cria o Hontai Yoshin Ryu, uma escola que combinava quedas, imobilizações, uso de bastões e armas curtas. Técnicas como o uso do bastão longo, desequilíbrio e estrangulamentos com as mãos ou roupas eram marcas registradas da escola. Era a resposta a um Japão que evoluía. A tradição se mantinha viva, mas agora voltada para um novo tipo de guerreiro, aquele que precisava adaptar o antigo às exigências do presente. Sekiguchi Ryu. No mesmo período, um nome se destacou, Sekiguchi Arokemon Ujishin. Após vencer inúmeros duelos, fundou o Sekiguchi Ryu, uma escola que unia Jujutsu, Kenjutsu e Aijutsu, a arte de sacar e cortar em um único movimento. A técnica clássica de corte no ato de sacar a espada e variações de técnicas de sacrifício, onde o praticante se joga com o oponente demonstram a versatilidade e a precisão do estilo. Esse refinamento fez com que o estilo fosse adotado pelos próprios samurais do clã Tokugawa. Aqui, a precisão e elegância se tornavam tão importantes quanto a eficácia. Sozuichi Ryu. Silencioso e letal, o Sozuichi Ryu foi criado por Futagami Nozuki Masaaki, no início do século XVII. A escola era derivada diretamente do Takenouchi Ryu, mais refinada com um olhar prático. Era usada por policiais e guerreiros, com foco em Kenjutsu e Aijutsu e técnicas de contenção com ou sem armadura.
Entre suas técnicas destacam-se as técnicas de arremesso ou técnicas de projeção em pisos escorregadios, retenções com corda e o uso de faca curta para defesa e contra-ataque. Uma arte escondida, passada a poucos, como um segredo de guerra preservado ao longo dos séculos. Tendin Shinryu Ryu. Já no século XIX, o mestre Iso Matemon observava o mundo mudar. As armaduras desapareciam, e os combates se tornavam mais ágeis e letais. Ele então funde dois estilos antigos de combate, Yoshin Ryu e Shino Shinto Ryu, e cria o Tendin Shinryu Ryu. Essa escola trazia golpes, projeções e estrangulamentos executados com fluidez. Técnicas como golpes traumáticos em pontos sensíveis, com fluidez e transições rápidas para o solo eram seu diferencial. A arte influenciou diretamente o jovem Jigoro Kano, que mais tarde fundaria o judô. O Tendin Shinryu Ryu foi o elo entre o Jiu-Jitsu tradicional e o sistema esportivo moderno, Kito Ryu. Quase ao mesmo tempo, uma escola baseada no equilíbrio e na leveza ganhava respeito entre os praticantes, o Kito Ryu. Com projeções circulares e o princípio filosófico de elevar para depois derrubar, esse estilo encantou Jigoro Kano, que incorporou muito de sua mecânica ao Judô Kodokan. Técnicas como projeção por sobre o ombro e rotação circular mostravam o domínio do centro de gravidade e do uso do impulso do oponente. Embora suas linhas principais tenham desaparecido, sua essência vive em cada técnica de arremesso praticada até hoje nos dojo. Yajuu Shindan Ryu. Enquanto as artes ganhavam refinamento, o Yajuu Shindan Ryu se destacava pela agressividade. Criado para combates reais dentro de castelos e corredores apertados, esse estilo misturava armas e técnicas desarmadas de forma brutal. Espada, lança, bastão, controle de articulações, tudo aplicado com estratégia e força. Entre suas técnicas estão o uso da lança longa em ambientes confinados, torções para imobilização em paredes e técnicas rápidas de queda em tatames improvisados. Era a arte do combate onde não havia espaço para hesitação. Daito Ryu Aikijujutsu. E então, surgiu o segredo mais bem guardado do Japão feudal, o Daito Ryu Aikijujutsu. Suas origens remontam ao século XI com Minamoto no Yoshimitsu, mas sua transmissão foi feita em silêncio, passada de geração em geração no clã Takeda. Apenas no fim do século XIX é que Sokaku Takeda começa a ensinar a arte publicamente. Seu princípio de Aiki, unir-se ao movimento do inimigo e vencê-lo sem resistência. Técnicas como projeções com mínima força, controle pela respiração e ritmo e pressões em pontos de articulação com precisão cirúrgica tornavam essa arte hipnótica e devastadora. Um estilo que influenciaria diretamente o nascimento do Aikido de Morihei Ueshiba, Fuzen Ryu. E quando todos achavam que o judô reinava absoluto, o Fuzen Ryu mudou o jogo. Seu mestre mais famoso, Tanabe Mataemon, chocou o Japão ao derrotar vários judokas usando Neo-Waza, ou seja, luta no solo. O Fuzen Ryu então ficou conhecido por suas chaves, estrangulamentos e domínio absoluto do chão, forçando até o judô a incorporar essas estratégias. Técnicas como chave invertida de braço, estrangulamento com a gola e posições de transição para controle total eram seu arsenal. A tradição continuava evoluindo, e o solo agora era tão perigoso quanto os ataques. Agora que você conheceu as raízes do verdadeiro Jiu-Jitsu japonês, talvez entenda por que essas escolas são tão respeitadas, não por serem bonitas, mas por terem sido testadas com sangue, suor e séculos de aperfeiçoamento. Cada estilo que vimos aqui moldou guerreiros, criou lendas e influenciou o nascimento de sistemas modernos como o Judô, o Aikido e até o Jiu-Jitsu brasileiro. Mas, acima de tudo, essas artes carregam um legado, o de ensinar que a verdadeira força não está na brutalidade, mas no domínio do próprio corpo, da mente e do tempo. Se você curtiu esse mergulho profundo no mundo dos Koryu, já sabe. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, deixe seu like para fortalecer o canal. E compartilhe com quem valoriza a arte marcial raiz. Aqui é o Mundo Marcial, e a gente se vê no próximo combate.